Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bom, tô aqui para trazer a parte 2 de mentiras que te contaram sobre Demon Slayer. E bem, a parte 1 foi muito satisfatória para mim, pois trouxe um resultado que eu não esperava. Vocês gostaram bastante do vídeo, o que me motivou a trazer uma parte 2. E bem, esse quadro aqui no canal vai funcionar da mesma forma que o quadro Fatos que Ninguém Aceita de Demon Slayer. Que bem, no episódio 4 desse quadro, eu acabei falando sobre os fatos que os inscritos tinham comentado. Então, se esse vídeo aqui tiver um bom feedback, igual ao primeiro vídeo, na terceira parte eu vou trazer as mentiras que vocês vão comentar aqui sobre que existem na comunidade de Demon Slayer. Então, se você quer aparecer aqui, a sua chance é agora. Então, comenta aqui nesse vídeo mentiras que te contaram sobre Demon Slayer, que tem muita chance do seu comentário aparecer no próximo vídeo. E bem, também quero que vocês comentem em relação às mentiras que eu vou falar aqui nesse vídeo. E bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo e é claro, se você gostar, já vai deixando seu like. Se você é novo aqui, caiu de paraquedas, já se inscreve no canal. E agora, sem mais enrolação, né? Bora pro conteúdo. A autora confirmou que os três superiores, eles não são derrotados por um caçador sozinho. E bem, isso aqui é uma mentira que é falada dentro da comunidade de Demon Slayer, que muita gente acredita como uma verdade. Inclusive eu acredito que você que está assistindo esse vídeo, você acredita nisso. E bem, não é que essa informação esteja errada, o problema é que a autora de Demon Slayer, ela nunca confirmou isso. Mas o problema é que meio que isso é uma verdade, porém não deixa de ser uma mentira que foi espalhada dentro da comunidade de Demon Slayer. Porque sim, quando a gente analisa os três superiores, que no caso é o Kokushibo, o Doma e a Akaza, a gente viu que eles não foram derrotados por um caçador sozinho. A Akaza foi derrotado por Tanjiro e Tomioka, Doma foi derrotado por Shinobu, Kanao e Inosuke, e Kokushibo foi derrotado por Gyomei, Sanemi, Tokito e Genya, ou seja, foi mais de um caçador. E quando o Akaza enfrentou o Rengoku não conseguiu derrotar ele. Ou seja, um caçador sozinho ele perde por um dos três superiores. E também a mesma coisa que aconteceu com a Kanaya. A Kanaya enfrentou o Doma e ela também perdeu. Então meio que isso prova, né, que essa informação está certa. Só que o problema a autora nunca confirmou isso. Essa é uma mentira que é meio difícil de dizer que é uma mentira, pois meio que a informação da mentira é verdade. Mas o problema é que a autora não confirmou. E a gente não tem certeza se seria possível um caçador sozinho derrotar uma das três superiores. Na minha opinião, o Gyomei marcado, ele conseguiria derrotar o Akaza. Agora o Doma eu não sei. Mas a questão é que a autora nunca confirmou isso. Se você vê algum canto alguém falando que a autora confirmou que um dos três superiores não são derrotados por um único caçador, saiba que isso é uma mentira, embora a informação meio que seja um fato. Rengoku é mais forte do que Uzui. Isso aqui, rapaziada, é outra mentira que muita gente acredita que seja verdade. E eu até entendo porque que a rapaziada acredita nisso. E bom, o primeiro fato é porque o Rengoku ele enfrentou a Lua Superior 3. E assim, pra quem só assistiu o anime, dá a entender que o Rengoku quase derrotou a Akaza. Mas não, rapaziada, se você vê o mangá, você vê que o Rengoku ele foi humilhado pelo Akaza. E quando a gente pega no arco seguinte, que o Uzui ele quase morreu para a Lua Superior 6, a gente faz aquele cálculo básico, né? Bom, se o Rengoku quase derrotou a 3 e o Uzui quase morreu para 6, então significa que o Rengoku ele é mais forte do que o Uzui. Mas não é. E o segundo motivo é porque em uma cena da segunda temporada, que quando o Uzui tá lutando contra o Gyotaro, ele acaba se lembrando ali do Rengoku e pensa como é que o Rengoku agiria naquela ação e queria que o Rengoku tivesse vivo, né, para poder ajudar ele ali naquela situação. Muita gente interpreta essa cena achando que o Uzui acha que o Rengoku seria o melhor cara para estar naquela situação porque ele era mais forte. Mas não, o Uzui ali, ele admira o Rengoku, pois o Rengoku ele enfrentou uma lua superior mesmo sem ter chance de derrotar ela, mas seguiu em frente para lutar sem medo. Então naquele momento o Uzui não se lembra do Rengoku por ser um cara mais forte do que ele, mas sim por um cara que tem uma maturidade e um senso de justiça maior do que o do próprio Uzui. Então o Uzui admira ele por isso. E muita gente interpreta isso como achando que o Uzui acha que o Rengoku seria o cara ideal para estar naquela situação, né? Que seria forte o suficiente ali para derrotar o Gyotaro, mas não é bem isso. E tem coisas que provam que o Rengoku é mais fraco do que o Uzui. Primeiro, o Rengoku ele é um cara que tem um porte físico ali normal. Por exemplo, se você aí treina por volta de 1 ano de academia, você consegue ter o físico do Rengoku. Já diferente do Uzui, o Uzui ele é um cara que tem 1,90 m de altura, ele tem quase 2 metros. E ele tem um físico de um cara ali bombado, né? Um cara que é praticamente um rato de academia, um fisiculturista. Só pela questão do físico, a gente já vê que o Uzui é bem mais forte do que o Rengoku.
O segundo motivo é em questão de habilidades. O Uzui era um cara que fazia parte do clã dos ninjas, ou seja, o Uzui tinha umas habilidades extras ali, como super velocidade, saber ocultar sua presença, e fora também que o Uzui usava algumas bombas para atordoar os Onis, e até mesmo kunais ali, que as suas esposas, né, usam na batalha contra o Gyotaro. Então sim, o Uzui usava outras coisas ali, além da sua respiração. Outro detalhe muito importante que muita gente esquece é que o Rengoku ele não dominava 100% a sua respiração, diferente do Uzui, que criou sua própria respiração e dominava ela por completo. O Rengoku ele não sabia nem a sexta, a sétima e a oitava forma da respiração do fogo, justamente pela questão que o seu pai, né, tinha rasgado os livros, né, que falavam sobre essa respiração. E é sério, eu vou dar um murro aqui em quem comentar que não é respiração do fogo, é respiração das chamas. Porra, é a mesma coisa. Então, a gente pegar um cara que domina 100% sua respiração e outro que não domina, a gente já sabe que é mais habilidoso. Então, o Uzui dá um 3-0 no Rengoku. Físico, habilidades e também a sua respiração. Então, gente, não tem nem lógica achar que o Rengoku é mais forte do que o Uzui. Até porque o Uzui tem mais experiência que o Rengoku. O Uzui ele já tem 23 anos de idade, enquanto o Rengoku ele só tem 20 anos. E o Uzui também, né, se tornou Hashira antes mesmo que o Rengoku. Então isso já prova que o Uzui é mais forte do que o Rengoku. Só existe esse efeito Mandela da galera acreditar que o Rengoku é mais forte do que o Uzui, porque o Rengoku enfrentou a Lua Superior 3 e o Uzui enfrentou a Lua Superior 6. Mas gente, isso não significa nada. E já que eu toquei nesse assunto de respiração, vem o terceiro ponto. Existe um ranking de respirações. E bom rapaziada, isso aqui é uma mentira, pois gente, não existe uma respiração mais forte do que a outra. É claro, a gente sabe que a respiração do Sol, que foi a respiração primordial, ela é mais forte do que as outras, né? Porque ela é uma respiração especial, né? Que foi a primeira. Mas todas as respirações que vieram depois da respiração do Sol, não existe uma mais forte. A força de uma respiração vai ser determinada pelo caçador. Se o caçador ele é um cara forte, é um cara que tem talento, é um cara habilidoso, a sua respiração vai ser muito forte. Agora, se ele é um caçador meia boca, que é meio fraco, que é meio bucha, sua respiração vai ser fraca. Não existe o lance de a respiração do fogo é mais forte do que a água, a respiração da água é mais forte do que a da névoa, a névoa é mais forte do que a do vento. Não, não existe isso. Isso aí vai ser de acordo com o caçador, de acordo com o jeito que ele domina a sua respiração. Se ele domina bem, ele vai ser forte. Se ele não domina bem a respiração, ele vai ser fraco. Então basicamente não existe um ranking para definir as respirações. Os Kekijutsu de Kaigaku e Kokushibo. Bom, eu não coloquei na legenda porque ia ficar algo muito grande, porque isso aqui é um pouco até complexo de explicar. Mas bem, existe uma confusão com os fãs de Demon Slayer em relação ao Kekijutsu do Kaigaku e do Kokushibo. Porque, bem, as pessoas meio que erram qual exatamente é o Kekijutsu deles. Porque assim, muita gente acredita que o Kekijutsu do Kaigaku é rachar a pele, igual como ele fez com os Zenitsu. E o Kekijutsu do Kokushibo é conseguir invocar várias lâminas do seu corpo. Que bem, não exatamente tá errado isso aí. Só que, na verdade, o Kekijutsu desses caras não é exatamente isso. O Kekijutsu de Kaigaku e Kokushibo é sua respiração. Sim, a respiração de ambos é o próprio Kekijutsu. Uma coisa que é muito interessante sobre esses dois personagens é que eles são os únicos caçadores que têm respirações reais em Demon Slayer. Para quem não lembra os conceitos de respirações, porque as respirações dentro do universo de Demon Slayer, elas não são algo reais e físicos ali. As pessoas que estão ali ao redor não invocam água, não invocam fogo, não invocam névoa. É uma representação de meio que como é que os Onis veem aquela situação quando enfrentam os Hashiras, né? Que eles veem que tem fogo, que tem água, mas aquilo ali não é real. Ninguém invoca água e nem invoca fogo igual como é em Naruto. É só uma representação. Porém, o Kekijutsu de Kaigaku e de Kokushibo, sim, eles são reais. Kaigaku de fato invoca raios e Kokushibo sim invoca aquelas luas, ou seja, o Kekijutsu do Kaigaku é literalmente a eletricidade que ele usa na sua respiração e o Kekijutsu do Kokushibo literalmente são aquelas mini luas que ele invoca quando usa a respiração da lua. Então assim, o Kekijutsu deles é literalmente suas respirações, não é o lance de rachar a pele e nem o lance de invocar espadas do seu corpo. E isso que acontece é só basicamente um dos efeitos da sua respiração. Pelo lance do Kokushibo ser um Oni, ele consegue invocar qualquer coisa do seu corpo, né? Como a gente já viu com outros Onis também invocando outras coisas. Como, por exemplo, o Gyuko que invoca peixes, a Daki que invoca faixas. Então, tipo, aquilo ali é algo dele porque ele é um Oni. Da mesma forma, o Kaigaku, o que racha a pele é justamente o efeito de queimadura da sua respiração, que literalmente é eletricidade real. Então, bom, entendo que os Kekijutsu desses dois personagens é realmente as suas respirações, e não o lance específico que todos achavam. E por último, o mais polêmico, Tanjiro superou o Yorishii. E gente, isso aqui é uma mentira. O Tanjiro não superou o Yorishii. Muita gente acredita nisso porque foi na geração do Tanjiro que o Muzan foi derrotado. Só que, gente, tem um detalhe muito grande na história.
Primeiramente, o Yorishii enfrentou o Muzan no seu auge e quase derrotou ele. Só não derrotou o Muzan porque o Muzan explodiu seu corpo em 1000 pedaços, né? Mais de 1000 pedaços no caso. E o Yorishii não conseguiu destruir todas as suas células. E o Tanjiro, quando enfrentou o Muzan, ele enfrentou um Muzan nerfado e quase perdeu a batalha. Se não fosse os outros Hashiras ali, os caçadores ajudando o Tanjiro, o Muzan teria fugido. Porque graças ao veneno da Tamayo que ela produziu, né? Que ela aplicou no Muzan, o Muzan recebeu vários nerfs. Primeiramente que o Muzan envelheceu milhares de anos. Depois o Muzan não podia se explodir. E outro que estava transformando o Muzan aos poucos em humano. Então, tipo, o Muzan tava com uma ruma de nerf ali. E mesmo assim, o Muzan tava colocando muita pressão no Tanjiro. Diferente do Yorishii, que enfrentou o Muzan no seu auge, sem veneno, sem nada. E quase derrotou ele. E o Tanjiro, não. O Tanjiro quase morreu por um Muzan cheio de nerf. Então, não, gente. O Tanjiro não superou o Yorishii. Mesmo o Tanjiro tendo conseguido ali no final da obra usar todas as formas que o Yorishii usava, o Tanjiro não conseguiu superar ele. Se caso o Tanjiro enfrentasse o Muzan no seu auge, o Tanjiro iria perder. Só ganhou literalmente por conta dos nerfs. E bom, rapaziada, essa foi a parte 2 de mentiras que te contaram sobre Demon Slayer. Agora eu quero ver a opinião de vocês sobre essas coisas que eu citei aqui no vídeo. E bem, como eu falei no começo do vídeo, se esse vídeo tiver um bom feedback, eu vou trazer uma parte 3, no caso vocês vão deixar mentiras que são espalhadas como verdades dentro da comunidade de Demon Slayer. Enfim, agradeço demais se você chegou até aqui, e é claro, se chegou aqui, não esquece de deixar seu like, é muito importante, e deixa seu comentário, né? Comenta aqui embaixo sua opinião sobre esse vídeo. É isso, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima.